Olá pessoal, estou aqui para apresentar o desafio 2 para vocês, mas antes eu vou retomar o 1 para a gente só observar como foi. O desafio 1 era aquele primeiro passo da proposta metodológica. Lá até nos slides vocês acompanharam lá que são 4 passos em que a gente vai construir uma sequência didática, ou seja, uma quantidade de atividades, por exemplo, 4 atividades. Eu vou construir 4 atividades, sendo que cada uma dessa atividade, ela vai estar associada a um desafio como esse, tá? Então, o primeiro desafio é aquele desafio que vai na perspectiva da prática inicial, ou seja, de que maneira eu posso abordar aquele tema, aquela aula ali, na perspectiva ali da pedagogia histórico-crítica, ou principalmente materializado nesse comando. Né? De que maneira eu posso perceber o que o aluno recorda em relação a esse tema, o que ele já tem de bagagem, como é que eu consigo construir, que suporte que eu posso utilizar nessa atividade para que eu consiga captar isso do meu aluno. Que perguntas eu posso fazer aqui para ele nessa atividade 1 que eu consiga captar isso dele, tá? Em qualquer disciplina, tá? Ou em qualquer segmento. Eu sou professor da EJA, beleza. Na sua realidade, com o seu estudante, de que maneira você conseguiria captar essas primeiras impressões do seu aluno e poder construir, trazer algumas perguntas e alguns suportes, um texto, uma música, um vídeo, alguma coisa, uma imagem aqui, e a partir disso fazer algumas perguntas ou fazer com que ele reflita sobre essa prática, ou captar o que ele já tem ali. Então, eu só mostrei, isso aqui é um exemplo, tá? Então, eu poderia ter construído essa primeira atividade, fazendo um cabeçalhozinho aqui, colocando o tema da aula. Perguntaram se precisa se identificar, pessoal, só se quiser, tá? Quem não quiser se identificar aqui na atividade, não precisa. Ah, mas então como é que vocês vão saber que eu entreguei? Quando vocês forem entregar lá na planilha, no link, lá você vai preencher. Então lá eu vou saber, no Google Formulário você vai colocar seus dados e depois você vai postar a atividade. A atividade não precisa estar identificada, tá? Se você quiser, beleza, tranquilo. Identificando qual é o componente, a série, a série ali que você escolheu, o segmento que você escolheu e o tema já vai ser importante para alguém que for olhar essa atividade depois e pegar essa atividade, ajustar, gostou da ideia que você usou e queira replicar ou adaptar essa atividade, tá? Ah, eu sou readaptado, eu sou do CIL, estou no CIL, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Se você não está em sala de aula nesse momento, imagine como se estivesse. Se você fosse produzir, se você retornasse para a sala de aula hoje, de que maneira você poderia abordar um determinado tema que você escolheu para essa aula dentro do seu componente curricular e para aquela série que você escolheu? De que maneira você poderia abordar isso sob o olhar desse desafio 1, tá? De acordo com o que foi pedido nesse desafio 1. Então, feito o desafio 1, pessoal, eu vou para o desafio 2. O desafio de hoje é o 2, tá? No 2 aqui, o que eu vou fazer? O 2 é aquele segundo nível da nossa sequência dos 4 níveis, que já é um nível em que, depois que eu percebi quais são as impressões iniciais ali, o que aquele aluno está trazendo de bagagem, eu venho agora e tento fazer com que esse aluno reflita e perceba por que é importante ele aprender aquele tema, para que aquilo vai servir na vida dele, ou quais aplicações aquilo vai ter. Eu consegui trazer isso desse estudante, tá? E aí eu posso chamar aqui de uma atividade 2, posso trazer os meus suportes aí, que eu quiser, e acrescentar aqui em cima antes, aquele diálogo inicial, antes da caixa de texto aqui. E aí posso trazer aqui uma atividade 2 com uma imagem, um texto, um vídeo, o que for, trazendo aqui aquela linguagem dialogada, aquela linguagem simples, clara, objetiva, trazer um infográfico aqui e começar a lançar as perguntas para esse estudante, fazer com que ele reflita dentro dessa perspectiva de por que é importante aprender aquilo. No exemplo que eu dei lá foi o exemplo da conta de luz, um dos exemplos foi um exemplo da conta de luz, e o outro também foi uma atividade de porcentagem lá que a gente estava observando os dados da dengue, né? Então, saber minimamente porcentagem nos ajuda a olhar para esses dados e entender melhor esses percentuais que são apresentados.
E além disso, nós vimos também aquela outra situação na conta de luz, para o aluno perceber que ele pode conferir, ele mesmo pode conferir o que está acontecendo ali na conta de luz dele, entendeu? Então essa atividade 2. Então eu posso trazer o meu suporte aqui em cima e na sequência eu trago aqui a atividade para essa segunda caixa de texto. É só um exemplo, é só uma sugestão que eu estou dando aqui. E aí, se eu quiser até quebrar em mais de uma atividade, colocar em duas, colocar atividade 1, letra A, letra B, letra C, letra D, fiquem à vontade, tá? De preferência, que sejam questões abertas, que não sejam questões de múltipla escolha, tá? Que sejam questões abertas para ele escrever mesmo, para ele responder, para ele refletir aqui. Esse vai ser o desafio 2, tá? Então, o desafio 1 foi passado anteriormente. Quem não fez não tem problema, por essa explicação, de repente, pode até ficar mais claro um pouco. E aí, você pode fazer o 1 e o 2 juntos. O que a gente decidiu fazer dessa vez? Acatando sugestões de vocês mesmo no chat lá, a gente resolveu fazer o seguinte, que vocês postem a atividade, o link estará disponível somente lá na sexta-feira, no último dia. E o prazo vocês terão aí provavelmente até segunda ou terça-feira para encaminhar essa atividade. Por quê? Muitos de vocês estão fazendo outros cursos também. Então a gente entendeu e acatou aí a sugestão de muitos que talvez poderia ficar pesado vocês realizarem a postagem todos os dias. Então a gente decidiu que vocês farão a postagem de todas essas tarefas, já tudo junto num template só, a partir de sexta-feira, com o link que será disponibilizado nessa página aqui. Então, esse é o desafio 2. O próximo desafio, vocês já até viram lá na sequência didática, que vai ser a questão do caráter interdisciplinar. Eu venho gravando outro vídeo no próximo momento para poder conversarmos melhor sobre esse terceiro desafio. Mas perceba que eu fiz o desafio 1, tá aqui, tá? Fiz aqui, ó, já tem um templatezinho, já tá aqui, ó, meu desafio 1, minha tarefa 1. Aí eu já trouxe aqui, ó, já tenho aqui minha tarefa 2, tá? Minhas atividades, ó, então já tenho aqui atividade 1 e atividade 2. Já organizei mais ou menos aqui, ó, as minhas atividades. Posso até colocar em páginas diferentes, talvez, para não ficar muito acumulado, muito junto, né, muito misturado ali. Eu posso trazer para uma outra página para poder organizar melhor aqui, ó, essa outra atividade, tá? Vou só deixar um espacinho aqui para poder ficar melhor aqui. Pronto, atividade 1 aqui, aí eu venho, próxima página, posso trazer a atividade 2 aqui, ó. Perceba que aí depois nós teremos aqui, ó, na sequência, uma atividade 3, que é o desafio 3. Aí teremos posteriormente uma atividade 4, que seria o desafio 4. E aqui pronto, é isso que nós vamos fazer, tá? Produzir uma atividade dessa maneira aqui, ó. Os 4 desafios vocês vão entregar desse jeito aqui, tá? São 4 atividades. Lembrando que vocês poderiam colocar textos aqui, imagens, aquele diálogo todo, mas eu só estou exemplificando aqui de que maneira. Um cabeçalhozinho aqui, uma caixinha aqui, um diálogo inicial e as atividades, de preferência que seja sobre o mesmo tema, né? Que você consiga abordar o mesmo tema e passear com esse tema pelos 4 momentos ali, tá? Terminou aqui, fechou, tá? Então os 4 desafios serão organizados em apenas um documento. Você vai transformar isso aqui em PDF e vai fazer a postagem no link que será disponibilizado a partir de sexta-feira. Vinícius, mas o meu segmento é muito específico. Eu sou da educação especial. Tente olhar para a sua realidade hoje. Se você fosse cobrado para poder criar as atividades para a plataforma ou para entregar para o seu estudante, sabendo as necessidades do seu estudante, de que maneira você conseguiria atrelar essas necessidades com essa sequência didática? De que maneira você conseguiria ter esse jogo de cintura de fazer esses ajustes e encaminhar uma atividade impressa que seja para o seu estudante? Pode ser que seja para o pai dele ajudar ele a fazer, os pais ajudarem a fazer, mas de que maneira você conduziria, você iria desenhar essa atividade para encaminhar para o seu estudante referente àquele tema, tá? Eu estou colocando atividades assim com caixa de texto e tal, mas a depender do segmento que você atua, pode ser que seja de outra maneira. Por exemplo, na educação infantil,
pode ser que essa estrutura não seja a mais adequada e você crie um desenho bacana para a educação infantil. Então aqui é aberto porque você que vai observar suas necessidades vai trazer para cá e adaptado para o seu perfil, tá? Para o seu público. E a partir disso a gente observa, então o seu modelo de repente era um modelo que eu, do mesmo segmento, estava querendo fazer, mas não conseguia, não vinha uma luz ali para eu pensar algo parecido. E vendo o seu, eu falo, não, é isso mesmo que eu estava querendo, olha só que legal, vou passar a adotar essa estrutura aqui que o colega fez, entendeu? Então aqui vai ser um exercício de criatividade mesmo, que a gente está tentando trazer para vocês, tá certo? Até mais!